Olá, olá, queridos. Seguinte, fiz 32 por 32, 32 análises antes da temporada começar dos 32 times, mais outras prévias e tudo mais em agosto. Farei de novo nessa próxima pré-temporada. E óbvio, não tem como a gente saber o que vai acontecer, né? Se eu soubesse, eu teria colocado uma ida para Las Vegas no meu itinerário e teria colocado muito dinheiro em Patriots e Seahawks chegando no Super Bowl. Eu estava mais pessimista do que a maioria com Seattle, pelo fator Sam Darnold, embora eu estivesse otimista com a escolha do Manuori e com a defesa. Eu falo mais sobre isso no react que eu fiz do Seahawks, que está exclusivo para os membros. Então, vai lá e assina o Like Plus para ver eu fazendo cara de trouxa, né, com as coisas que eu errei. É engraçado que eu menciono muito o Rashid Shaheed nesse vídeo, por causa do Clint Kubiak, que ele acabou sendo trocado para Seattle. E eu estava mais otimista que a maioria com o New England, até porque eu comentei os 3 jogos de pré-temporada dos Patriots, então talvez eu tenha prestado mais atenção do que o costume, num time só em específico na pré-temporada. Eu acho que estava mais otimista com o Josh McDaniels e tal. Eu não vi esse vídeo ainda, tá? Não revi, eu gravei, coloquei no ar, e é isso, tá? Então estarei sendo surpreso, essa é a graça do React. E vamos ver o que mudou, né? As coisas que mudaram nessa grande reviravolta, uma das maiores da história da NFL, de 4 para 14 vitórias chegando no Super Bowl. O que mudou também é que eu tô mais magro, né? Fun fact, esse vídeo foi gravado no final de agosto. Foi no auge das questões contratuais de direito de transmissão, que eu não tinha a menor ideia de como ia ser minha vida. Então eu tava com uma ansiedade bizarra e tava descontando totalmente na comida. Totalmente. Não tava indo na academia direito, enfim, fiz um monte de coisa errada. Vamos ver. Vamos ver o que mudou. Play aí, caramba. Olá, olá, pessoas! Como estão? Mais um. Tava feliz até, né? Parecia, pelo menos, não tava nada feliz. Por 32, mais vídeo hoje. Já postei dos Jaguars hoje mais cedo. Agora é hora de alegria. Que idiota! Enfim. Agora é hora de mais 2, porque daqui a pouquinho eu comento Commanders e Patriots às 8h30 na ESPN 4 e Disney Plus. É, isso mudou. Já começamos com algo que mudou bastante, né? Com quem que foi esse jogo? Acho que foi com o Davis e o Vini Moura. E a gente vai falar sobre os dois times hoje, né? Então tem um. Eu quero ouvir de novo. Vamos ver o meu eu do passado falando disso de novo. Alegria, vamos. Enfim. Agora é hora de mais 2, porque daqui a pouquinho eu comento Commanders e Patriots às 8h30 na ESPN 4 e Disney Plus. E a gente vai falar sobre os dois times hoje, né? Então tem um 32 por 32 dos Patriots e um sobre os Commanders. E a grande dúvida do torcedor dos Patriots, que não viu nenhuma vitória em playoff desde a eliminação dos Patriots contra o Mike Vrabel e os Titans em 2019, aquele seria o último jogo do Tom Brady por New England, terminou com uma pick six, inclusive, né? Um grande anticlímax para. Pô, tava num pub vendo esse jogo. Bom pub, inclusive, para quem quiser ir. Partisans, em Pinheiros, bom pub. Foi os Patriots, ali sim acabou a dinastia. E, enfim. Quem acompanha meu trabalho há mais de 10 anos. O que esse idiota tá querendo dizer para vocês é que em 2014 eu fiz um texto, na época no site ainda, foi no primeiro ano de ESPN, que foi o Acabou a Dinastia. A manchete do texto era essa, mas, véi, tinha análise tática o texto, um dos textos mais bem escritos que eu fiz, lógico, a manchete cagou tudo, né? Mas eu estudei muito para fazer aquele texto. Eu tava bem pistola com o Brady, na verdade, né? Que é o meu maior ídolo, vocês sabem, aí o jeito bem maturo que eu resolvi lidar com isso foi fazer aquele texto. É o meu pior take da minha carreira, com certeza absoluta. Mas é pra pensar, a dinastia de fato acabou, né? Porque começou outra no mesmo ano. Que beleza. Sabe o que eu tô falando. E aí, meu Brasil, foi um carrossel de quarterbacks, foi Mac Jones, foi Cam Newton, enfim. Elizabeth. E Drake May. O Drake May, eu acho que existe uma. Que algum torcedor dos Patriots vai me acusar. Porque vocês pediram Bailey Zapp, seus malucos. Eu não esqueci. Não todos, obviamente, mas o torcedor não está. Como que eu posso dizer? Pelo fato de ter sido uma tragédia a posição de quarterback, sobretudo em talento, desde a saída do Brady, o Cam Newton ainda tinha algum talento, assim, né? Não era o mesmo Cam Newton de Carolina. Mas por conta disso, eu acho que o contraste é grande, e aí o contraste sendo grande. Eu não gostei muito desse meu corte de cabelo dessa época. Ainda bem que eu vi esse vídeo que eu vou cortar o cabelo sexta-feira. Acho que meu corte tá melhor hoje. Ou também é o fato de que eu tava uma porpeta, né? O torcedor de New England, ele acha que o Drake May já é o escolhido.
O torcedor tem todo o direito de achar isso, mas ainda não era. Já é assim, não era. tipo, um Messias. Eu tava otimista, mas não era. Eu acho que não é por aí. Ainda? Eu acho que existe sim cenário pra isso. Ah, ufa. Eu achei que ia envelhecer que nem leite essa primeira frase. Porque senão estaria... Fun fact, esse outro óculos que eu tinha, e toda hora ele tava caindo. O mesmo modelo que esse, só que outra cor. Toda hora ele caía, toda hora ele caía. Aí eu comprei esse aqui que não fica caindo. Toda hora eu tinha que ficar levantando o óculos. Puta, era um saco isso. Tá dizendo, né? Vocês lembram que antes do draft eu tinha bons pontos sobre o Drake May. E eu ainda tenho esses bons pontos. Mas eu acho, por exemplo, que ele tem que jogar um pouco mais um jogo de xadrez na NFL, em vez de ficar soltando míssel no perímetro, como ele fazia em North Carolina. É claro. Agora ele faz as duas coisas, né? Inclusive, eu sempre destaquei isso, que a melhor qualidade do jogo do Drake May são os passes no perímetro em profundidade. Foi assim que ele ganha o jogo contra Houston, por exemplo, né? E várias partidas durante a temporada regular também. Que a linha ofensiva dos Patriots foi uma das 5 piores da NFL no ano passado. Foi a sexta nesse ano. Impressão cedida. Não mudou tanto. Houve upgrades, mas não mudou tanto assim. Né? Já era ruim, né? Esperava coisas melhores. E pode ser um tremendo problema no Super Bowl agora, tá? Está melhor. O corpo de recebedores também está melhor. Então, existe possibilidade do Drake May jogar mais esse xadrez, pegar mais o que a defesa lhe dá. Sobretudo porque os recebedores que New England tem são caras que vão conseguir ficar abertos. Né? Então, não vai ser toda a bola contestada como foi aí no ano passado por boa parte da temporada. Vamos então falar um pouco do elenco de apoio do Drake May. Primeiro, a linha ofensiva tem 2 novos offensive tackles. Will Campbell, que teve toda aquela ladainha do tamanho do braço, papapá, mas é um jogador técnico, um jogador que vai ser muito bom no segundo nível bloqueando. Isso ele faz bem. Mas é o jogador que mais se deu pressões nos playoffs, hein? Contra esse front de Seattle. Ai. O Morgan Moses, eu sei que ele vem aí de uma temporada que muita gente pode olhar e falar, puta, mas jogou um time ruim. Mas ele foi um bom jogador, tá? Eu acho ele um bom right tackle ainda, é um upgrade. Essa linha ainda conta com a adição do Garrett Bradbury, center também acima da média. E tem ainda o Michael Onwenu, que é um cara que pouco falado, né? Talvez até um pouco subestimado. E talvez um dos poucos brilhos dessa linha ofensiva nos últimos anos. Falando em pouco falado, o Demario Douglas não é um recebedor completo, mas aquilo que se pede dele, que é jogar por dentro, no slots, criar separação e ser alvo em recepções curtas, ele vai conseguir fazer. Chega o Stephon Diggs e tem, claro... O Demario Douglas não fez tanta coisa assim. Tem um bom jogo contra os Falcons, mas depois é basicamente 2 alvos por jogo, né? Esperava mais dele. É um jogador que tem limitações, né? É que considerando que tinha pouquíssima coisa em 2024, acho que ficou superestimado um pouco, não sei. Fiz a questão. Será que o Stephon Diggs é um jogador que parece com aquele de Buffalo? Não mais. Ele teve um declínio de produção no final da temporada de 23, mas a verdade é que quando jogou no ano passado, até se machucar, ele jogou bem. Mas aí entra aquela velha máxima do é crocante porque vende mais ou vende mais porque é crocante? Vocês estão fazendo essa trend, né? Trend. Vocês estão fazendo essa trend aí do biscoito lá, do biscoff com iogurte? Falando nisso, fica bom, hein? Iogurte grego, esse biscoff aí que é um biscoito belga, caro pra caramba. Aí você coloca no freezer, não vira um cheesecake, né? Essa parte é mentira, mas fica um bom doce. Eu fiz esses dias aí, é bom. Será que ele melhorou em 2024 porque tinha Nico Collins, tinha um elenco de apoio forte, menos atenção das defesas, jogando em matchups contra cornerback 2, 3? Ou será que esse final de 23 foi só um fluke? Né? Foi só um... Fluke? Porra é essa? Fala em português, velho. Um sucesso de carnaval ao contrário, né? Uma coisa que dá pro torcedor ficar tranquilo. Eu acho que nem uma coisa nem outra, sinceramente. Eu ainda vejo talento do Stephon Diggs, ainda vejo um jogador que tem capacidade de ficar aberto também com facilidade, ainda vejo um recebedor técnico correndo rotas. Como os Bears melhoraram, eu acho que no off-season, falando em React, me passou pela cabeça agora, eu acho que eu vou reagir ao lendário vídeo do ESPN League. Eu vou pensar, mas se eu fizer vai ser só para membros, porque eu sou mercenário. E também para não dar problema com o algoritmo. Então, talvez eu faça para membros isso aí no off-season. E vez ou outra pode ser utilizado em profundidade. Vamos ver o que vai acontecer. Mas não é o Stephon Diggs do auge em... Não, o do auge em Buffalo realmente não é, mas... eu acho que eu tava realista com o Stephon Diggs. Não tava nem pessimista, nem otimista. E de Minnesota, certamente não. Tem um outro elemento nesse jogo aéreo, não vou nem falar do Mac Hollins, que teve alguns brilhos. Kyle Williams, eu vou falar dele, quer ver? É o Kyle Williams, que é calouro de Washington State. Jogador veloz que possa desenvolver uma ameaça em profundidade para o Drake May. Nesse sistema do o Butzer também, né? Poderia ter falado mais dele. McDaniels, que também é novidade, né? Novo coordenador ofensivo. Eu não espero que com o Mike Vrabel seja o esquema de Tennessee.
Isso é importante eu ter falado na época, e era a lógica, não faria nenhum sentido esperar Derrick Henry Futebol Clube versão 2.0, até porque não tem o Derrick Henry, tinha o Ramondre Stevenson e o Trevor Henderson calouro. A expectativa era que fosse um esquema bem McDaniels. Ou seja, vamos correr com a bola como se não houvesse amanhã na primeira, na segunda, na terceira descida a gente chama um play action. Na verdade, não um play action na terceira descida, mas enfim. Tá, é porque se você chama um play action numa terceira descida longa, a defesa não vai comprar o play action, né? Por isso que eu corrigi. Vocês entenderam? Não acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser mais Josh McDaniels. Por quê? Porque em Tennessee, o Mike Vrabel não se metia muito no ataque. Eu acho que até tinha uma questão de tipo, vamos ser físicos, Derrick Henry, ha. Vamos voltar, é muito ridículo isso. Tipo, vamos ser físicos, Derrick Henry, ha. Mas né, o Arthur Smith fazia meio que o rolê dele. Eu acho que o Josh McDaniels vai implantar um sistema parecido com a época do Brady, guardadas as proporções. Ou seja, passe rápido. Gostei de fazer react a mim mesmo. Passe curto. E eu acho que o Drake May vai se beneficiar disso. Ainda tem um bom jogo terrestre, tá? Em potencial. Trevor Henderson, running back escolhido na segunda rodada, pode contribuir no jogo aéreo e em campo aberto. Tá vendo? Eu falo muita merda, mas às vezes eu acerto. Em campo aberto, um jogador explosivo. Vídeo jogo contra os Buccaneers, né? Foi pra lá de importante. Nos playoffs não apareceu tanto, mas... E o Ramondre Stevenson é um sólido running back, corredor norte-sul entre os tackles. Sim. A defesa também está melhor, né? Os Patriots gastaram bastante dinheiro no Milton Williams e... Já sei o que eu vou falar. Que às vezes um jogador que você gasta muito dinheiro porque veio do campeão, é um coadjuvante, ele não vai bem como titular. Não foi o que aconteceu, pelo contrário. Inclusive, a defesa terrestre de New England com o Milton Williams é fantástica. Tem uma estatística meio bizarra. Com o Christian Gonzalez e o Milton Williams jogando nessa temporada, New England venceu todos os jogos. Se eu não me engano, é 12-0. O Milton Williams foi uma grata surpresa, tá? Eu não achava que ele fosse render tanto em New England. Eu achava que era muito fruto de algumas dobras em outros jogadores da linha defensiva dos Eagles ele ter aparecido tão bem. E ele teve um espaço amostral de pós-temporada brilhando. Foi uma gratíssima surpresa, uma aposta que deu muito certo, foi caro, foi o jogador mais caro da Free Agency, inclusive, e deu muito certo. Tenho certeza que eu vou falar isso, quer ver? Eu me conheço. Verdade seja dita, tem um mal da Free Agency, que é o seguinte, às vezes o cara é um coadjuvante de um time muito bom, e aí ele é contratado a peso de... Sabe o que é isso aí? É o trauma do Pernell McPhee nos Bears, mas eu já superei isso. De ouro, ele não joga igual, por quê? Porque ele era um coadjuvante no time Às vezes anterior, funciona essa tese. Ele tem que virar protagonista no outro. Eu não acho que o Milton Williams vai ter o desempenho que teve nos playoffs pelos até porque do lado dele tinha o Jalen Carter. Mas é a defesa na época fazia sentido acima da média e ele vai contribuir no pass run. Ele contribuiu, ele é um jogador acima da média. Foi uma grata surpresa. Esse deu expectativas, com certeza absoluta. Para além disso, tem o Harold Landry, que é um cara que pode ter 8, 9, 10 sacks na temporada. Quantos teve? Agora eu fiquei curioso. 8,5. Cheguei perto, hein? Isso também é uma ajuda bem-vinda. Os Patriots não tinham uma peça assim para pressionar o quarterback desde a saída do Matt Judon. Mas eu acho que uma chegada subestimada é o Carlton Davis. Porque New England tem um jovem excelente cornerback, que é o Christian Gonzalez. Também. Eu falei o óbvio aqui também, né? Não vou ficar dando tapinha. Olha só que análise incrível, era o óbvio. Para muitos até um jogador subestimado. Eu não acho tão subestimado porque eu estou falando bastante sobre ele. Eu até vejo as pessoas... Talvez hoje não seja subestimado, mas na época talvez um pouquinho mais. Mas você pode considerá-lo subestimado, porque de fato não entra muito no hall dos 5, 10 melhores cornerbacks para muita gente. É verdade. Bom jogador, mas ele precisa de ajuda. E chega o Carlton Davis. Ah, mas a secundária de Detroit foi mal no passado. Gente, vamos lembrar o que aconteceu com muita lesão. As lesões lá. Este é o ano dos Patriots? Eu acho que ainda não. Não, mas pô, peraí. O time teve 4 vitórias no ano anterior. Vocês queriam que eu falasse o quê? Que New England ia pro Super Bowl? Se eu falasse isso naquela época, vocês iam me bater na rua. Tipo, né? Mas, sabe tipo o Madden e o College Football? Sabe os jogos da EA? Sempre quando eu analiso que eu falo, melhorou, tá no caminho certo, blá. É tipo isso. Eu acho que New England tá no caminho certo. Menos mal, corrigi de novo. E eu acho que o Drake May vai dar o salto de produção na parte de processamento de... Viram? Corrigi bastante até, hein? Elogiei o Drake May, eu tava otimista com ele. Na parte de lapidação do trabalho de pés, de escolha, tomada de decisões. Teve muita bola que poderia ter sido interceptada no passado e não foi. No ano 3 e não no ano 2. Mas New England pode ter campanha positiva. Ah lá!
Quantos vocês viram falando isso, Brasil? Aí, ó. Eu recompensei o acabou a dinastia. Como diria Steve Young, take the monkey out of my back. Eu estou kit. Estou kit com você, torcedor patriota. Tá vendo? No League, inclusive, eu lembro que teve um ESPN League nessa época que eu falei, ó, eu acredito que o New England possa brigar pro playoff. Foi dos poucos, hein, Brasil? Eu erro muito, mas às vezes eu acerto. Vai depender muito, na minha visão, no fluxo do calendário, se os Patriots não acabarem desperdiçando oportunidades em jogos que eu acho que eles podem ganhar. Por exemplo, Tennessee, Cleveland, Atlanta, New Orleans. Atlanta, o melhor time desses todos aqui. Mas esses são jogos que New England não pode deixar a peteca cair. Por quê? Não deixou. Vamos voltar à tese do momento que eu taquei fogo no calendário, né? Vocês viram essa semana. Se você não perde para times fracos, significa que você não é um time fraco. Você ganhou times fracos, você não é um time fraco. Foi que o New England Patriots provou essa temporada. Por quê? Porque se chegar em boa posição, termina a temporada em Baltimore, e aí é um jogo difícil. Foi um jogo difícil. O Drake May fez um bom segundo tempo, mas o primeiro tempo foi complicado. Mesmo com os Ravens não sendo a potência que a gente esperava naquela época. Mas em Jets e versus Dolphins em casa, dá para imaginar New England chegando a 9, 10 vitórias? Um cenário mais otimista dá. Viram como eu tava otimista? Mas eu acho que isso fica pro ano. Putz! Ok. O que eu quero ver mesmo é uma evolução na parte mental do jogo, do Drake May espalhando mais a bola, trabalhando melhor no meio do campo. Sem dúvidas. Não dando tantos tiros arriscados, as hero balls. É isso que eu quero. Foi muito inteligente quando ele foi em profundidade. Porque tem elenco para isso. E tem treinador para isso, uma nova cultura. Vamos ver se o que aconteceu aí com o Rogério Ceni voltando para o São Paulo não deu muito certo. Vamos ver. Outro trauma, hein? Cara, tem que estar precisando de terapia, hein? Vrabel voltando para os Patriots, a cultura é restabelecida num time que foi tão vencedor no século XXI. É isso, meu povo. Daqui a pouco eu te espero, então, no jogo de pré-temporada. Fizemos. E coloquem nos comentários o que você espera dos Patriots para essa temporada, para este ano. Será que dá para brigar para o playoff? Vamos fazer esse exercício? Vamos ver o que vocês estavam dizendo? Hã? Porque, né, quando eu tenho meu telhado de vidro, mas vamos ver isso aí, ó, vamos ver o que as pessoas estavam dizendo. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Essa música não faz nenhum sentido, né? Porque Land Rover quebra muito. Vamos lá. Eu vou colocar aqui os comentários para terminar esse vídeo. Vamos ver o que o povo estava falando nessa época. Esse vídeo... Terminei o vídeo? Peraí, um cenário mais otimista de todos, sim. Mas acho que... Calma, aqui que eu falei aqui, isso aqui é importante. Você espera dos Patriots para essa temporada, para este ano? Será que dá para brigar para o playoff? Um cenário mais otimista de todos, sim. Mas acho que 8, 9 vitórias. Vi pouca gente falando isso, hein? É isso, o cenário realista, 8, 9 vitórias. Ok, tá carregando os comentários. Bom, vamos lá, vamos ver o que vocês estavam dizendo. Agora eu acertei. O Lincoln, espero que tenha assistido. Obrigado por continuar membro. Quem não tem o troféuzinho, cancelou a assinatura, hein? Vou expor aqui. Safados. Chegamos no Super Bowl. Luiz Roberto viu isso há 2 dias. Tô fazendo um recap do que o Kurt falou desse time há 6 meses atrás e se bate com a realidade. Sinceramente, o Kurt cantou a bola. Por mais que os Patriots foram muito além, ele previu. A análise preditiva foi muito boa. Muito obrigado. É isso, às vezes eu acerto. Às vezes eu... agora só comentários mais antigos. Vinícius ALCP. O grande X desse time continua sendo linha ofensiva. Eu acho que pode ser o grande X pro Super Bowl. A posição de center left guard continua uma incógnita. Bom, temos o concurso, né? Acabou de dinastia. Menino May trará a glória. Felipe deve estar feliz, hein? Não com esse time que ele torce aqui, né? Que tá a tragédia, hein, Felipe? Nossa senhora, o São Paulo Futebol Clube acaba com o meu dia. Toda hora uma notícia, a próxima notícia sempre é pior, é uma consistência inacreditável. Mais um torcedor aqui do nosso glorioso São Paulo Futebol Clube, tá, gente? Marco Antônio, por mais que o Milton não jogue que jogou em Philly, eu acho que ele pode ajudar a dar mais destaque pro Barmore, que não tem jogado tão bem. Foi a dupla de... Quando jogou, né, até o Milton Williams machucar, foi a dupla de defensive tackles que mais pressionou o quarterback. Espero um dia ter onde ler esse texto. 6 anos acompanhando aqui, toda vez que tem mencionado minha cidade ataca. Cara, eu não tenho a menor ideia o que virou esse texto, porque era no Blogger. Então, infelizmente, eu perdi. E o Jonathan Pereira passando aqui no dia 9 de janeiro para dizer que esse time tá me iludindo de novo. É isso. Então, eu achei que ia ter mais comentários, olha só, não teve tantos comentários. Bom, fiz também o do Seattle Seahawks, então assistam só para os membros. E voltamos em breve com mais conteúdo. Teve coisa que eu acertei, teve coisa que eu errei. Eu estava mais otimista que a maioria, falava que New England poderia ter campanha positiva. O Drake me mostrou essa evolução, um jogador que era muito fã na época do draft.
Milton Williams acho que superou expectativas. Christian Gonzalez acho que se estabeleceu como um nome que não é mais subestimado, onde ninguém vai falar mais isso. Vamos ver o que vai acontecer. Mas há uma coisa importante, que é o que o Vinícius fala. O grande X desse time continua sendo a linha ofensiva. Isso no Super Bowl pode ser um tremendo problema. Certo? Voltamos daqui a pouquinho com mais conteúdo. Fizemos todo o que podíamos em dobro dessa vez. Multiverso. Até a próxima, gente. Tchau.